Se você for pegar o quanto é recuperado a cada R$1, $1 que seja, de crédito inadimplente, ou seja, eu emprestei para alguém, a pessoa me deu calote, quanto que eu consigo recuperar desse $1 que eu emprestei? No Japão, você recupera 92 centavos de dólar. Na média mundial, você recupera 37 centavos de dólar. No Brasil, você recupera 18 centavos de dólar. Pô, tá bom. E no lucro ainda, e tá ótimo. Já começa aí, né? A gente está no finalzinho lá, então é muito difícil pra gente conseguir ter a taxa de juros que o Japão tem. Essa relação de causalidade foi perfeita. O pessoal pressupõe que, como ele tem uma dívida muito elevada e consegue ter uma taxa de juros baixa, então se a gente tiver uma taxa de juros, uma dívida muito elevada, a gente também consegue ter. Eu vejo dois argumentos que muita gente usa para justificar a gente continuar gastando de forma perdulária, mesmo que a gente esteja muito próximo de uma situação calamitosa. O primeiro é: o Banco Central controla a taxa de juros. E a gente sabe que você vai falar assim, mas acho que vai ser legal você explicar isso. E o segundo, que eu ouço muito, é aquele argumento de o multiplicador do investimento público. Se eu invisto R$1, o PIB cresce e, consequentemente, a dívida pública vai cair. Porque em relação ao PIB, né? Então o PIB vai aumentar, a dívida pública em relação ao PIB cai. O que você vê sobre essas duas coisas? O poder do Banco Central de definir a taxa de juros e esse multiplicador do investimento público, ele realmente funciona aqui ou é um mito? Só explicando, a ideia do multiplicador é que a cada R$1 que o Brasil gasta, né, o governo gasta para estimular a atividade econômica, o PIB vai crescer mais do que R$1. Então, teoricamente, a sua dívida PIB ficaria mais baixa. Eu gasto eu ganho 1,50 no final. Então, era isso, só para... Em relação ao Banco Central, ele define a taxa de juros? Na realidade, não, né? Quem define a taxa de juros são variáveis às quais o Banco Central responde, né? Não é à toa que o Banco Central ele tem uma regra para seguir. O Banco Central ele segue uma regra. Quem manda no Banco Central é uma regra. E nessa regra, quem está ali? Nessa regra, quem está ali é a inflação e o desemprego. É a regra de Taylor, né? Está ali. Você tem um modelo, você tem lá uma curva de Phillips, você tem uma série de variáveis que você vai olhar, e o Banco Central olhou a inflação está subindo, olhou a expectativa está subindo, olhou a taxa de desemprego, ela está oscilando para cima e para baixo, ele está decidindo em torno disso. Então o Banco Central ele não define a taxa de juros, ele responde às conjunturas com a taxa de juros mais apropriada. Então a primeira resposta é essa: o Banco Central ele atua na medida da necessidade, ele não define nada, né? Tanto é que quando o Brasil teve o último Banco Central heróico que nós tivemos foi o do Tombini. Ele chegou lá e quis baixar a taxa de juros no decreto. O que aconteceu? Ele se deu mal, de 2 dígitos. Né? Porque a taxa de juros que ele escolheu era a pior taxa de juros para aquela combinação de variáveis. Não funciona, né? Os Estados Unidos também têm essa história. Aliás, né, falando de livro, eu acabei de ler um livro agora, que é a História Financeira e Monetária dos Estados Unidos, de 1961 a 2021, do Alan Blinder, que é um professor de Princeton, já foi do Banco Central, um acadêmico e um banqueiro central. E ele explica, né, os caras que seguiram o que tinham que seguir, não é porque eles queriam seguir, mas é que eles precisavam seguir. Tem histórias sensacionais, ele escreve muito bem. E tem o Arthur Burns, que foi o pior banqueiro central dos últimos tempos, que seguia o que o Nixon queria que seguisse e ajudou a incentivar a inflação a subir. Então a primeira resposta é: o Banco Central ele não escolhe a taxa de juros que ele quer, ele escolhe a taxa de juros que ele precisa escolher. A segunda coisa é que o multiplicador garante que você vai ter sempre uma relação dívida-PIB estável se você gastar mais. Essa é a maior estupidez que eu já ouvi falar. Primeiro porque, do ponto de vista da álgebra simples, você não tem garantia nenhuma de que isso aconteça. Porque você está trabalhando com uma coisa que é o crescimento econômico, que não depende do gasto público. Depende de várias outras coisas. Você pode gastar, a economia pode não responder, e você vai piorar a relação dívida-PIB, como já aconteceu, inclusive em 2014, quando a Dilma escolheu fazer essa estupidez comandada pelo bando de malucos que ela tinha lá aconselhando ela. E nós fomos vítima dessa estupidez.